falou que o Haddad ele pegou o orçamento em déficit, é isso? Então significa que o Bolsonaro deixou o Brasil no prejuízo. Para eu entender aqui na minha visão mais leiga. Então o Brasil terminou os 4 anos de Bolsonaro no negativo. É isso? Não, ele termina agora, 2022, com superávit. Ele termina, o Paulo Guedes deixa um superávit. Só que para 2023 aí já tem déficit. Então o projetado. É o desse ano. Porque o orçamento ele é sempre votado no ano anterior. Né? Deveria ser, né? Então você apresenta a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, se eu não me engano, em agosto. E aí você convence o Congresso vai lá, entra as emendas, cada um começa a dizer como que vai gastar, né? Tem toda aquela interação e negociação com o Congresso. E aí é aprovada essa lei. E aí essa lei que pauta a ação do governo no ano seguinte. Então, aquilo que o Lula vai executar esse ano foi formulada num Congresso interagindo com o Bolsonaro. Entendi. Então, eles decidiram que eles iam sair no negativo em 2023. Tipo, vamos gastar mais, pessoal. Foi isso não, é porque a receita foi extraordinária. Entendeu? O que aconteceu? 2022 foi um ano em que você teve um choque, né? Os preços de commodities continuaram muito elevados. Então, a receita do setor mineral extrativo foi absurdamente alta. Absurdamente alta. Agora eu não tenho o número exato de cabeça, mas é o mais alto da série histórica. Você olha o gráfico assim, ele cresce de maneira sustentada. Então, isso gera o que a gente chama de uma receita não recorrente. Então, esse ano foi muito bom. Né? Como você deve ter momentos que o faturamento vai lá na lua, mas você não pode garantir que todo ano vai ter aquele faturamento. Sim. Então, como a gente tem uma dependência grande da exportação de commodities, a gente teve um ano muito bom em arrecadação de commodities. Na verdade, já faz uns 3, 4 anos, até um pouco mais, que o setor mineral extrativo está gerando muita receita para o governo. Só que com os preços das commodities lá fora já caindo, né, eles já estão embicando para baixo, já tem alguns setores já está com queda sustentada, não dá para contar com essa receita. Ela ainda vai ficar razoavelmente alta, mas não tão alta quanto se previa. Depois, você tem os dividendos da Petrobras, que por conta da gestão que estava empossada, agora já está em processo de mudança, a Petrobras antecipou, se eu não me engano, algo em torno de 300 bilhões de reais nos últimos 2, 3 anos, na forma de dividendos. Inclusive consumindo caixa da empresa, dinheiro que estava lá disponível, vendendo refinarias, vendendo equipamento, e transferiu isso na forma de dividendos. Como o governo é proprietário de 37% das ações, então os dividendos correm para o governo, vão para a Caixa Único do Tesouro e compõem o resultado fiscal. Então você tem várias receitas que não foram previstas. Por isso que o Guedes conseguiu, o que às vezes para as pessoas é difícil entender, burlar o teto em cerca de 200, 300 bilhões, algo assim, mas ao mesmo tempo entregar um superávit primário. Porque o teto, ele só cuida do gasto. Ele não cuida do que acontece com a receita. Então você vai dizendo assim, olha, você só pode gastar tal valor. Pega a inflação passada, reajusta o valor do que você gastou ano passado, esse é o limite do que você pode gastar. Mas eu arrecadei 40% a mais esse ano. Você vai gastar aquilo. Por isso chama uma regra de teto, de gasto. Não é a regra de teto de superávit fiscal, que é um saldo. Então, o que o Guedes fez? Ele conseguiu melhorar muito a arrecadação de maneira não recorrente, ou seja, ela não vai persistir. E, ao mesmo tempo, ele burlou o teto. Então, o mercado olhou e falou, torceu o nariz, é um dos meus, né? O mercado olha para o Guedes ver um dos deles ali, né? Então, falou, tudo bem, não é o ideal, mas você pelo menos está entregando um superávit. Então você nota que a narrativa ela vai migrando, né, de acordo com aquilo que é o ponto forte. Acho que política é assim, sempre foi. Então quem é liberal e gosta do Guedes e do Bolsonaro vai dizer, não, ele entregou um resultado positivo e ele furou o teto. Furou, mas né, entregou um resultado positivo, a dinâmica da dívida está caindo, então ele entregou, né, ele deixa um legado fiscal positivo.
Se você estende um pouquinho mais o raciocínio, e aí eu acho que a gente está aqui falando isso porque quem perdeu foi o Bolsonaro. Mas se fosse o Lula que tivesse perdido e estivesse no governo, quem fosse bolsonarista ia falar a mesma coisa. Olha a bomba fiscal que o Lula deixou pra gente. Que é o que o Bolsonaro deixou, que tá mais ou menos aí algo em torno entre 300 e 400 bilhões de reais, que é o montante que vai ter que o governo vai ter que lidar esse ano por conta, né, do que eu chamo de gambiarra fiscal que o Guedes fez no ano eleitoral. Isso é uma dívida? Não é uma dívida. Pode ser um déficit que vai aparecer, por exemplo, se não entrar receita, porque no orçamento a única coisa que você controla é gasto. A receita você não tem como saber se vai entrar. Porque depende de atividade econômica, nível de formalização, né? As pessoas pagam as contribuições, pagam o imposto de renda direto na fonte. Então você tem várias coisas que podem dar errado em termos de arrecadação. Agora gasto não, gasto você controla. Então o que ele deixa? O risco de essas receitas que antes aconteceram, de elas não voltarem a acontecer. Alternativamente, do lado do gasto, tem aquela fantástica desoneração tributária que foi feita, né, no segundo semestre do ano passado para reduzir os preços de combustíveis, né, do gás natural e também os preços da cesta básica e vários itens, né, que acabaram recebendo, telecomunicações, energia, receberam uma desoneração. Só que ela ia só até 31 de dezembro. Então ele deixa isso para o governo seguinte. Se ele tivesse vencido as eleições, ele ia ter que lidar com o mesmo problema. Mas agora ele transferiu o problema. E aqui que vem um pouco uma dinâmica, e ela é tipicamente dinâmica de redes, ela é discursiva, ela é quase time de futebol, assim, briga entre torcidas. O mercado financeiro olha para o Lula, como você começou a conversa, e fala assim: esse cara aqui, eu não sei se ele vai fazer as coisas do jeito que eu acho que ele tem que fazer. Tô com medo. Tô com medo. Chega a ser, tô desesperado, né? Um grande presidente de banco chegou a falar que o mercado tá desesperado. Só que, por conta de olhar com essa desconfiança, muitas vezes se esquece de onde veio o problema. Novamente, o Lula assumiu faz 10 dias. Na minha sensação, parece que ele assumiu faz um ano. Porque a gente já tá discutindo de maneira tão intensa desde a vitória no segundo turno. O governo Lula, a gente esqueceu do governo Bolsonaro. O Bolsonaro esqueceu do governo Bolsonaro, né? Termina as eleições, ele basicamente desaparece. Mas o que o mercado está projetando é um medo de que ele enche o Estado, né? E gere muito gasto e quebre tudo. Esse é o que está sendo projetado pelo mercado, né? Então, mas o que é inchar o Estado, né? Quando a gente olha os dados fiscais, o governo Bolsonaro entregou as contas com algo em torno de 19% do PIB, em termos de gasto. Tá? A gente arrecada 32%, mas 13% automaticamente volta na forma de transferências, que é INSS, né, Previdência, pensões e tal. Então ele gasta ali 19% do PIB. Ele entregou com 19%, que foi mais ou menos o que ele recebeu. Ele recebeu um pouquinho mais, acho que 19,6%, e entrega com 19%. Esse gasto adicional, incluindo a PEC da transição, aumenta o gasto para algo em torno de 19,5% no máximo. Entendeu? Então não é que está indo de 19% do PIB para 23%. Não, você está aumentando 0,5% do PIB, apenas. Aí por que fala, mas apenas? Apenas, André, dá, né, algo em torno aí de 50 bilhões de reais. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse ano. Se o PIB crescer mais do que cresceu no ano anterior, então esse 0,5% a mais some. Porque como o PIB cresce mais, 50 bilhões dentro de um PIB que está muito maior, significa menos. Então pode ser que termine o ano com 19%. Então a gente não está falando de um salto de gastos. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Aí você deve então perguntar, então por que os caras da Faria Lima, que são estudados, tem muita gente boa, qualificada, com doutorado, conheço um monte, trabalho inclusive, conheço o pessoal de lá, por que eles estão nessa histeria? Porque o projeto de lei orçamentária que o Guedes entrega aparece lá com 17,6% do PIB. Então, na caneta, ele fala assim, vou entregar um gasto de 1,5% do PIB a menos de um ano para o outro. Sabe quem que fez isso? A Dilma.
Olha o que aconteceu com ela. Entendeu? Porque se você corta 1,5% do PIB, são 150 bilhões de reais em um ano. Se você faz um corte desse tamanho, das duas uma. Ou você vai paralisar uma parte importante dos serviços que o Estado presta, ou você vai ter a maior eficiência que o Brasil já viu em termos de gasto público. E você vai fazer ali, aparar todas as arestas de todos os milhares, milhões de contratos que o governo tem, desde o nível federal até o nível municipal, até o nível das subprefeituras, e você vai conseguir poupar isso. A gente conhece o Brasil, né? Uma multiplicidade de 5.560 municípios, 27 unidades federativas, mais o governo federal, com legislativo, judiciário que cuidam dos seus próprios gastos. Então, é difícil imaginar que de um ano para outro você vai conseguir reduzir 150 bilhões de gasto na boa vontade. Então, o Guedes faz isso. Só que não é um orçamento exequível. Não é exequível. Você fazer um ajuste desse de um ano para o outro. E aí o que aconteceu? Faltou dinheiro já em 2022. Lembra que estava paralisado, ele não conseguia executar, faltou pagamento de bolsa de estudo. O caminhão-pipa, que atende dezenas de cidades do Nordeste que não tem acesso à água, mesmo tendo cisternas, por conta da seca recente, tem dificuldade de receber água, assim, para função básica de vida. A gente está falando de farmácia popular, a gente está falando de gastos elementares que são sustentação para milhões de pessoas no Brasil. Eles começaram a não ter dinheiro para pagar isso. O censo já estão falando, a gente vai ter que refazer. Porque o censo deu 207 milhões de habitantes. As projeções davam algo em torno de 213. Então, tiveram que cortar dezenas de questões do censo para caber no orçamento cada vez menor que o Bolsonaro ia impondo ao censo do IBGE. Fiscalização, né, da Amazônia, fiscalização dos nossos biomas, tudo isso foi sendo, né, reduzido. E aí vem um problema que é, tudo bem, se você fizer algo assim e pegar o avião e for embora do país e não viver mais aqui, tudo bem, né? Você não é afetado por nada disso, mas para quem fica é um problema enorme. E aí o governo olhou para isso e falou assim, não tem como. Você não achou interessante como foi aprovado rapidamente um projeto de emenda constitucional no espaço de dias, no final do ano, que foi a PEC da transição, no valor aí, que até ficou maior do que precisava, de 175 bi, se eu não me engano. Por quê? Porque ia ter um apagão do Estado no ano seguinte. E o pessoal sabia. Eu sei que, em geral, não, mas é porque tem corrupção, porque o Centrão quer roubar. Não, isso é porque se você não tiver esse dinheiro, o Estado não funciona. E se ele não funcionar, a gente vai descobrir o que talvez é o apreço dos ANCAPs. O que significa né, ter a paralisação do Estado em várias dimensões da vida social. Que talvez seja algo que a gente possa explorar também aqui. Tem alguns livros saindo recente que discutem um pouco dessa história. E eu acho que então a reação foi essa. Não podemos deixar o Estado paralisar. E aí o pedido que foi feito apenas restaura o valor. Então não é que o Lula pegou o governo com 19% do PIB e pediu mais 2%. Não é isso. Ele pega um orçamento com 17,6% do PIB e pede mais 2%. Voltar pro zero. Restaura apenas o valor que o Guedes gastou em 2022. E isso deixou marcado com medo. Porque quando chega na imprensa, você pede 2% do PIB, o pessoal vai à loucura, né? São 200 bilhões. Aí já entram as casas de pesquisa, né, de research, que eles chamam, as consultorias, e começam a falar, olha, 2% do PIB significa que o governo vai aumentar o gasto. Aí entra essa ideia de que se injeta dinheiro na economia, a inflação sobe automaticamente, né? A distância entre a taça e os lábios. Muita coisa pode acontecer antes de você colocar dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia é colocar o vinho na taça. Entre a taça e o lábio tem uma distância grande. Essa é uma expressão que o Keynes usava já. Então muita coisa pode acontecer. Só que na cabeça desse pessoal é automático. Você jogou dinheiro na economia, injetou 2 bilhões a mais na forma de gasto, que é licença para gastar. Não é que o governo vai gastar. Ele quer o espaço para gastar. Tá?
vai subir a inflação. Se vai subir a inflação, o Banco Central faz o quê? Sobe a taxa de juros. Se sobe a taxa de juros, aumenta a dívida pública por meio do serviço da dívida, e isso onera ainda mais o Estado perde o controle da dívida, a dívida começa a crescer sem parar, pronto, estamos insolventes. Essa é a lógica. Né? Mas não é isso que está acontecendo. A gente simplesmente saiu de 19 e agora, se tanto, ia chegar em 19,5. E o Haddad já deixou claro, não vai. Não vai chegar nesse valor. Então, possivelmente, a gente vai ter algo aí fechando em torno de 19%. E a depender do sucesso dessas medidas que ele está sugerindo, eu não quero cravar que isso vai dar certo, porque muita coisa de errado pode acontecer nessas medidas. Ele mesmo reconheceu isso. Mas, certamente, não é... sabe, esse expansionismo que se fala por aí. E tem muita gente boa, assim, não é nem gente que muitas vezes eu critico como sendo pessoas que não conhecem de economia, não. Tem gente de gabarito falando a mesma coisa e sem explicar onde que tá vindo toda essa gastança, porque quando você olha os dados, não é isso que a gente enxerga.